Fala pessoal, tudo bem com vocês? É data FIFA, mas tem notícia do Timão sim. Lesão de Memphis Depay. E ela preocupa, viu? Tem bastidores da arbitragem ainda diante do Flamengo, tem a situação de Dorival Júnior e, de novo, novos capítulos na crise política do Parque São Jorge. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos junto. Bom, rapaziada, eu já vou começar por essa questão do Parque São Jorge, porque, não sei se vocês viram, mas o presidente do conselho, Romeu Tuma Júnior, ele foi afastado do cargo. O grande problema é que isso aconteceu numa reunião nesta segunda-feira à noite, convocada pelo presidente Osmar Stabile, mas que, pelo estatuto, ele não poderia convocar. O Romeu Tuma não compareceu a essa reunião. E os conselheiros aprovaram o afastamento provisório do então presidente do conselho, Romeu Tuma Júnior, que vem vivendo embates com o atual presidente do Corinthians, Osmar Stabile. Eles, inclusive, vêm trocando farpas em reuniões de mudança do estatuto, né, para aquela questão, para poder liberar uma entrada de uma SAF, para mudar muitas questões envolvendo o estatuto, inclusive, com o apoio do voto do associado, né, para ampliar a votação para presidente, por exemplo, do Corinthians, algumas das medidas. E essas votações, elas são muitas vezes, né, compostas por muitas discussões, troca de farpas, provocações daqui e dali, enfim, uma zona, uma verdadeira zona. Um caos político que está instaurado não de agora, mas desde muito tempo. E aí, o Osmar Stabile convoca uma reunião nessa segunda-feira dos conselheiros, sendo que ele não teria prerrogativa para isso. O presidente do conselho é que tem que, no caso, convocar uma sessão, mesmo que seja para definir pelo seu afastamento. Então ele meio que passa por cima, né, falando de uma forma mais leiga e mais grosseira aqui para vocês entenderem, ele passa por cima do conselho, convoca uma reunião com os conselheiros e os conselheiros votam pelo afastamento do Romeu Tuma Júnior. Simples assim. A questão, se a reunião, ela se tornar inconstitucional, como a gente está entendendo que é pelo estatuto, o Tuma, com uma liminar, facilmente poderá ser reconduzido ao cargo. A gente vai ter que aguardar os próximos passos, é apenas uma leitura que eu faço dos fatos, conversando com algumas pessoas, inclusive. Então, inclusive a primeira secretária, a Maria Ângela Ocampos, ela encerrou a reunião, ela foi embora, encerrou a reunião continuou dentro do Parque São Jorge com a votação. E é óbvio que se há um encerramento, não teria como ser retomado, no caso. Mas eles retomaram, foram lá, votaram pelo afastamento do Tuma. E aí, eu não sei quem está certo ou quem está errado no sentido do afastamento do Tuma. Porque isso não está em discussão nesse momento. A questão é, será que o Stabile poderia fazer isso? Será que ele não coloca mais um degrauzinho aí nessa briga política que vive o presidente e o presidente do conselho? Será que não existiam outros meios para que ele pudesse fazer isso? Não sei, agora vai acontecer uma queda de braço nos bastidores políticos do clube. E infelizmente isso pode trazer reflexos no campo, porque a gente já viu como isso pode acontecer. Felizmente, em 2025, o Corinthians de Dorival Júnior superou tudo isso e ainda terminou o ano campeão. Porque olha, foi um ano caótico nos bastidores. Por enquanto, Romeu Tuma Júnior está afastado do comando do Conselho Deliberativo do clube, tá bom? Vamos falar do campo agora, porque Memphis Depay teve diagnosticada uma lesão, estou inclusive aqui com a atualização, que o Corinthians informou. Após sentir dores e ser substituído na partida do último domingo, diante do Flamengo, o atacante Memphis Depay foi submetido a uma ressonância magnética nessa segunda-feira e o exame detectou um estiramento do músculo anterior da coxa direita. Então, um estiramento. Mesmo com a lesão, o atleta foi solicitado pela seleção de Países Baixos para que inicie o tratamento com o staff médico da própria Real Associação Neerlandesa de Futebol. Memphis já estava convocado para os amistosos diante de Noruega e Equador nessa data FIFA e seguirá a viagem para o país europeu. Aqui duas coisas. Primeiro, sobre a lesão. A minha amiga e colega Bianca Molina, do canal da Bibi aqui do YouTube, que eu já disse pra vocês seguirem ela, e muitos foram até lá, inclusive comentar nos vídeos dela, achei legal isso. Quem quiser pode conferir, setorista do Corinthians, assim, de mão cheia, tá no canal Gold agora, a Bianca, recentemente estava na TNT, foi minha colega na Band durante muito tempo. Ela conseguiu apurar que essa lesão é de grau 2. Lesão de grau 2 foi o que, não no mesmo local, né, que o do Yuri Alberto foi bíceps femoral, mas também foi uma lesão de grau 2 e também foi um estiramento. Ele saiu carregado naquele jogo, acho que contra o São Bernardo, pode ser, e o Yuri demorou um mês para voltar. Então, estamos falando de, claro que em teoria, de 3 a 4 semanas. Estamos falando de um Memphis Depay retornando no final do mês de abril, começo do mês de maio. Estamos falando de Memphis perdendo cerca de 3 partidas, pelo menos 3 partidas do Campeonato Brasileiro e as 2 primeiras da fase de grupos da Libertadores, contra o Platense fora de casa e contra o Santa Fé da Colômbia na Neoquímica Arena. Pelo menos o Memphis Depay ficará ausente desse período. Bom, o Dorival falou muito sobre isso na coletiva, de que eles fizeram um controle de carga, né, inclusive retirando ele do jogo contra a Chapecoense, priorizando esse jogo contra o Flamengo, e mesmo assim ele machuca ainda no primeiro tempo. Aí alguém pode pensar, bom, era melhor ter jogado contra a Chape. É que ele talvez machucasse contra a Chape e nem jogasse contra o Flamengo. Nem conseguiria dar o passe que originou o gol do Yuri Alberto lá pro Matheus Bidu. Porque ele não teria conseguido entrar em campo.
Então é isso, os fisiologistas vão avisando, ó, tem um risco de lesão aqui, tem um incômodo aqui, e aí você tem que fazer o tal controle de carga, por mais que o técnico não goste. Ou vocês vão me dizer que o Dorival não gostaria de escalar os melhores todos os jogos. E ele referiu, contra o Flamengo, foi a primeira vez que ele conseguiu escalar o time titular ideal, que ele considera ideal, desde a vitória sobre o Flamengo, lá na decisão da Supercopa. 2 meses se passaram e ele conseguiu repetir aquele time, só agora. Porque ele perdeu o Yuri, perdeu o Carrilho durante um tempo, agora perdeu o Memphis. Não tá fácil a vida do Dorival, eu já vou falar sobre ele. Mas sobre essa história dele ir pra Holanda, muita gente questionou também. Como assim? Pô, quer dizer que ele pensou no jogo da seleção? Se ele tá machucado, como é que ele vai jogar? Cara, às vezes, primeiro que assim, quando o jogador é convocado, ele tá sob jurisdição, né, daquela associação do país. Então, os staffs médicos da seleção neerlandesa e do Corinthians, eles se falam. E eles têm um combinado entre si, inclusive, para controle de carga, para metodologias físicas, para o cuidado que ele precisa ter no Corinthians para defender a seleção. Quando ele está na data FIFA também no último jogo, para que ele saia antes e possa voltar para poder ajudar o Corinthians. Então há essa combinação aí entre os dois setores, os dois staffs, né? Tanto o médico do Corinthians quanto o médico da seleção holandesa. E é natural que a associação... a Real Associação Neerlandesa, né, assim que chama, que eles queiram ver o Memphis de perto, analisar os exames, conversar com o jogador. Não podemos esquecer que ele é o principal jogador e o maior artilheiro da seleção holandesa, o camisa 10, e nós estamos em vias de disputar uma Copa do Mundo. Então é natural que os caras, já que eles convocaram, não vai ter jogo aqui, vem pra cá que a gente vai conversar. E tá tudo dentro do combinado, né, para que o Memphis possa ajudar a seleção holandesa, mas também, evidentemente, possa ajudar o Corinthians assim que possível, tá bom? Essa era a informação sobre Memphis Depay. E agora, imagino eu que contra o Fluminense no dia 1º de abril, Dorival Júnior promova um ataque inédito. Yuri Alberto e Jesse Lingard. Será? É o que a gente espera que aconteça, né? Porque o Caio César também teve uma lesão, também machucou. A gente não sabe se ele volta para esse jogo contra o Fluminense no dia 1º de abril, tomara que sim. E o Dorival vai se virando do jeito que pode. E ele falou muito sobre isso também na entrevista coletiva, sobre as questões físicas que estão atrapalhando, sobre as contratações que estão sendo apenas reposições daquilo que ele já perdeu. E o Dorival fez uma projeção otimista e até provocou um pouco o torcedor, né? Que sobre a pressão que ele está sofrendo e tal. Ele falou, pois é, muitos que me pressionaram ano passado comemoraram no final do ano. Então, aguentem um pouquinho que vai ter coisa boa. Em outras palavras, ele disse isso. O grande ponto desse ano, dessa temporada, é que as coisas vão se definir mesmo depois da Copa do Mundo. E até lá, o Dorival não vai poder ficar flertando com a zona do rebaixamento ou com uma condição ruim de tabela, porque senão a batata vai assar para ele. O que pode salvar o Dorival, como salvou no ano passado, naqueles derbys de oitavas de final, ganhando do Palmeiras nos 2 jogos, com 3-0 no agregado, e isso deu uma sobrevida bacana para ele, até a semifinal contra o Cruzeiro, e aí depois mais uma sobrevida, e aí ele ganha do Vasco, e aí pronto, aí ele resolve a vida dele, inclusive para seguir o trabalho nesse ano. Até isso acontecer, o Corinthians estava com problemas no Campeonato Brasileiro e tal, mas isso deu uma tranquilizada. Nesse ano, as coisas vão se definir lá na frente. Então não vai adiantar ele ficar ruim na tabela de classificação, porque a batata vai assar para ele, a menos que ele faça uma boa campanha na fase de grupos da Libertadores. Historicamente, o Corinthians faz boas campanhas na fase de grupos, e aí se atrapalha no mata-mata. Só que dessa vez, você tem um especialista no mata-mata, que é justamente o Dorival Júnior. Então eu também tenho a expectativa de que se o Corinthians classifica para uma oitavas, para umas quartas, aí vai entrar em campo esse time cascudo, que aprendeu a jogar grandes jogos, que encara de frente um Flamengo, um Palmeiras, um Cruzeiro, na boa fase, né? Um Vasco no Maracanã, qualquer time que seja. Esse Corinthians encara. E o Corinthians do Dorival mais ainda. Outra questão. A Copa do Mundo ela pode mudar muita coisa. A gente não sabe se o Memphis vai continuar. A gente não sabe se o clube vai conseguir fazer uma janela com algumas reposições importantes que precisa, especialmente do meio pra frente. O Dorival tem batido nessa tecla. Do meio pra trás eu tenho opções. Do meio pra frente é que tá difícil. Porque não bastasse, né? Já a dificuldade existente, ele ficou um tempão sem o Yuri, agora ele vai ficar um tempão sem o Memphis. Ele não consegue reunir todo mundo. É loucura. Aí o Caio César, que chegou e pareceu resolver a situação dele, machucou também. E não consegue ter sequência. O Zaccaria Labiades, eu não sei por que não entra. E aí tem aquela história do Dorival ter dito que não era o jogador dele, que ele não pediu, não indicou, mas que ele iria acolhê-lo, ia recebê-lo com todo o profissionalismo, só que o cara não joga. E ele já era pra estar jogando. Aliás, ele já jogou alguns minutos contra o Coxa, que a gente não viu nada, evidentemente, porque é muito pouco tempo. Depois ele nem foi relacionado pro jogo do Santos. E depois ele vem entrando no banco de reservas e sequer entrando nas partidas. Por quê? Certamente o Dorival tá vendo alguma coisa nos treinamentos que a gente não sabe, né? É só o que eu posso pensar. Mas seria mais uma opção pro Dorival, né, suprir essa carência ofensiva que tá rolando. Vamos lá. Sobre pressão, o Dorival falou que, né, entrega pra direção o que tem que fazer, ele não tá preocupado com isso. Chegou num nível, num status assim. E ele merece crítica, tá, gente? Não tô dizendo que ele não mereça por algumas escolhas, por algumas tentativas que a gente possa, né, ver ele fazendo e tal. Tá tudo certo. Agora, interromper um trabalho eu não vejo sentido nesse momento, né? Se ali na frente a coisa mudar, óbvio que a gente vai falar a respeito. Por enquanto, ele resolveu muito a vida do Corinthians, mesmo num ano caótico politicamente ano passado, e ainda assim teve resultado de campo. Então, se ele tá falando,
Eu acho que ele merece pelo menos esse crédito depois do que ele fez ano passado. Para finalizar, para vocês terem uma ideia, ainda repercute as decisões do árbitro Rodrigo José Pereira de Lima, que apitou Corinthians e Flamengo 1-1, pela expulsão que ele, né, aplicou no Everton Araújo e depois disso acabou se perdendo no jogo como um todo, inclusive não marcando um pênalti claríssimo de Ayrton Lucas no volante André. O que eu consegui apurar? De que o meio da arbitragem considera o Rodrigo como um árbitro ególatra. Ele apita para ele, soberbo, arrogante, no trato com a equipe, com os jogadores, com a comissão técnica. Ele não é bem visto, tá? Internamente. Mas a gente sabe que por questões políticas, ele hoje representa um dos 10 árbitros da FIFA, do quadro internacional, por questões políticas. Mas foi eleito o melhor árbitro do Brasileirão do ano passado, tá? Só para vocês terem uma ideia. Ele já teve um histórico envolvendo o Corinthians, então o clima não estava legal entre a arbitragem e a comissão técnica. O Lucas Silvestre, que foi citado na súmula recentemente, chegou a dizer para ele em alto e bom som, quando eles pisaram no gramado: quero ver se você vai ter coragem de mentir na súmula hoje. Então, o ambiente não estava legal. Pro Dorival, pro Lucas Silvestre, pro Rodrigo. E isso acabou depois da expulsão, que poderia não ter expulsado, ele é chamado ao VAR, mantém a sua decisão, concede o vermelho. A partir dali, ele se perde completamente. Ele não marca mais nada para o Corinthians. Ele inverte faltas, ele falta com critério, ele permite conflitos, ele estava completamente perdido. E aí se atrapalha até o ponto de não marcar o pênalti. Só que ele não marca e o VAR também não chama. E fica aquela perguntinha: será que o VAR não pensou, bom, eu te chamei e você não quis saber? Então, do tipo, se vira aí. Esse lance foi na tua frente. Você vai marcar? Não vai? Segue o jogo. É só uma especulação, evidentemente, porque a gente sabe que essas coisas acontecem. Mas, pô, foi pênalti, tá? Foi muito pênalti. Tem o lance do Gabriel Paulista também, que depois a galera recuperou uma imagem, ele mesmo pediu desculpa no pós-jogo pro Jorginho. Acho que ele deixa um braço no rosto do Jorginho, mas não um cotovelaço. Deixar um braço é, no mínimo, imprudente e você merece um cartão amarelo. Mas pra expulsar, aí discordo. A bola não estava em jogo, inclusive, tá? Então tem esse aspecto pra gente frisar. E o árbitro Rodrigo José Pereira de Lima também descobri que não iria dar 10 minutos de acréscimo. Ele iria dar no máximo 7. Foi convencido pela equipe a dar 10 minutos de acréscimo por tudo que havia acontecido no jogo. E houve motivo de reclamação das duas equipes. E, inclusive, no último lance em que ele concede o acréscimo, o Corinthians tem uma falta na metade do campo, um pouquinho depois, que daria pra levantar uma bola na área. O Hugo Souza tava indo pra lá, inclusive, pedindo autorização pro Dorival, e ele resolve encerrar o jogo. Uma antipatia, um antijogo, uma conduta completamente, né, descabida para um ato de futebol, para um jogo desse tamanho, desse nível. Não fez nenhum sentido essa escala e cada vez mais ele vai se inviabilizando de apitar jogos, pelo menos do Corinthians. Não sei se do Flamengo daqui a pouco, ali amanhã depois, ele não pode ter problemas também. Tá bom, gente? Data FIFA, né? Muita coisa pra gente falar. E pra finalizar, o Barra de Santa Catarina, da Série C, terceira divisão do futebol brasileiro, foi o escolhido no sorteio como o adversário do Corinthians na quinta fase da Copa do Brasil. Então, a Copa do Brasil começa com o Corinthians visitando o Catarinense do Barra, campeão catarinense, tá? Campeão em cima da Chape. Os caras tiveram acesso ano passado da D pra C, ganharam o Catarinense, tem uma baita estrutura lá em Itajaí, ali na região de Santa Catarina. Eles estão sendo comparados ao novo Mirassol, por exemplo, e o Barra pode fazer um barulho aí. Mas é claro que o Corinthians vai querer avançar para defender o título, afinal de contas o Timão é o atual campeão. Comenta aqui o que vocês acharam dessas notícias todas, fiz uma salada aqui, né? Mas trouxe tudo para que vocês fiquem bem informados. Te inscreve no canal, é só o que eu peço pra você, pra gente chegar em 1.200.000 inscritos. Se inscreve, você que assiste os meus vídeos e não tá inscrito, não custa nada. É só o que eu peço pra você. E agradecer também a rapaziada do meu timão. Eu tive lá no Encontro, programa de segunda noite, lá com o Flávio Ortega, o Rodrigo Vessoni, o Marco Belo e o Marcelo Becker. O Flávio Ortega não tava, né, por problema de saúde, me convidaram e eu fui lá, bati um papo com a rapaziada. O vídeo tá disponível lá no canal do meu timão, lá, esse programa que a gente fez nessa segunda-feira, das 8 às 10. Tá bom? Obrigado, rapaziada. Obrigado pela audiência, inclusive lá na live, né? Mandando mensagens positivas, foi muito bacana. Tamo junto. Até a próxima. Tchau. Fiel, resumindo a bomba. Memphis fora da Libertadores por 1 mês e fomos operados no apito. Quero saber de vocês nos comentários. Quem tem que entrar no lugar dele no ataque? E na Copa do Brasil contra o Barra, a gente passa fácil? Comenta aí, um abraço e se inscreva no canal.